Eu sempre fui muito encantado por um escultor que eu vi há muitos anos atrás, assim, há algumas décadas, chamado Otávio Bahia. Então, com a minha convivência com o acervo, depois que eu conheci, a gente fez vários encontros, eu os convidei para participar de exposições, de falas até na universidade. E aí fomos ao ateliê do César e logo, enfim, conversei um pouco com ele e entendi, né, que ele seguiu a tradição, o próprio ateliê do pai, mas ele guardava diferenças em relação ao pai, né? Uma das principais diferenças é o uso de uma manufatura direta, que não necessariamente tem máquinas. E muitas vezes você vê os golpes diretos do próprio artista nas peças, né? E é uma arte que é viva, é vida, e a criatividade dele de fazer um a um, devagarzinho, talhar direitinho. E cada dia que a gente vai lá na casa dele, ele tem uma experiência de fazer diferente. Sempre ele faz de um jeito diferente. E César é o último remanescente dessa família de escultores. E faz um processo altamente agora manual, com madeiras que ainda estão em processo de cura. Então tem madeira ainda que está verde, né? Utiliza muito a jaqueira, que é abundante lá no território. Essa é uma montagem importante para mim, porque ela, por um lado, separa a própria tradição da escultura africana no Brasil. Curiosamente, eu acho esse um gesto importante para nós. As nossas peças, elas não estavam nos museus etnográficos ainda, como acontece com a França. As nossas peças africanas, elas se localizavam dentro dos terreiros e eram consumidas, entre aspas, pelo povo de terreiro, né? Quando se encontra o César esculpindo ainda nesta tradição, ou a partir da tradição afro-religiosa, é um gesto de dizer, se você quer ver peça africana ou afro-brasileira, você tem essas peças no próprio Brasil. A gente entendia que tinha um núcleo forte sobre os orixás, e esse núcleo talvez seja o núcleo mais colorido da exposição, obviamente com cores vinculadas a cada deus, a cada deusa, né? Então eu resolvi concentrar isso mais para o fundo da sala. Por outro lado, havia um núcleo muito pautado pelas cores preto, vermelho e branco, que são as cores, digamos, primárias, né, em relação às tradições afro-religiosas. Isso se vincula um pouco a Exu, mas não somente. Então a gente tem uma parede de entrada onde você vê Exu, Xangô e algumas relações, digamos, do orgulho negro, né? Como a coisa dos penteados e cabelos. Por outro lado, César apresenta também uma grande influência da escultura angolana, que são peças que correm também pelo Brasil já há alguns anos, onde você vê mulheres grávidas, mulheres carregando as suas crianças, e a gente concentra, então, em um dos totens, né, em uma das bases, essas esculturas, digamos, africanas, né, ou de referência africana mais direta. E a última parede da exposição a gente tem um Brasil interpretativo, né, que insere, por exemplo, inscreve uma ideia de Egito, África, portanto, né? Então você tem os faraós que ele esculpe e, por outro lado, os deuses, digamos, brasileiros, né, dessa diáspora, que são os caboclos. Então a gente termina a exposição um pouco pensando esses caboclos, né? Então a gente está vendo 13 anos desse exercício, de se colocar junto da matéria e do tangível vem algo. São fases que a gente vai acompanhando e vê aqui na exposição como as obras estão dialogando, como estão os conjuntos. Faz você ver que tem a cabeça de César tem uma unidade que é diversa, mas tem uma unidade, tem um fio. E tudo isso vem lá do acervo da Laje.
Então, o desenvolvimento do pensamento do acervo da Laje, né? É um pensamento, para mim, colocado no futuro, né? No futuro ancestral, diria lá o Krenak. É um lugar que, na verdade, lida diretamente com o artista. Esse artista ele não é apropriado pelo grupo, ou seja, eles adquirem as peças, o casal, né, Vilma e Zé Eduardo, eles investem em obras de arte. Por outro lado, o Zé é um curador assim que talvez como poucos conheça a produção recente, contemporânea do subúrbio de Salvador, para além dos circuitos mais tradicionais, né, da arte contemporânea, da arte moderna. É também um lugar de uma pedagogia que nos ensina a cada conversa, que eles recebem crianças, né? Eu fico pensando, já pensou se minhas crianças de lá do subúrbio viessem visitar essa exposição? Elas iam identificar quem seria o artista, porque elas convivem, elas estão sempre próximas, elas estão sempre lá. E a gente trabalha muito com as escolas que são próximas, como primária, ginásio, segundo grau, e a universidade também. E acho que trazer o César para cá, como primeira individual, está sendo uma experiência de trazer a Bahia de novo para o Rio. Né? A Bahia e o Rio tem uma relação muito forte. Quanta obra do pai de César não está aqui no Rio, né? E agora vem o César. É isso, a gente está criando o cânone. Com César a gente está criando o cânone. Sempre disseram que nós da periferia nunca criaríamos os cânones. E a gente está criando, porque a gente não quer mais que os artistas populares de periferia sejam considerados artistas anônimos. E quanto mais a gente convive nessa diversidade, mais obras e exposições como essa e outras que vão acontecer de espaços periféricos, ocupando museus centrais, faz com que esse tensionamento aconteça. Mas eu acho que aqui está bem representado a primeira individual dele, a primeira individual do acervo, assim, fora de Salvador, sendo no Rio é especial demais. Acho que tem uma beleza na tipografia, na escolha da cor, em tudo, assim. Eu dedico essa exposição à minha mãe, onde ela estiver, ela está feliz de ter uma filha que ajuda a comunidade, ajuda aos artistas e a todas as crianças do mundo todo a enxergar que arte existe para todos. Então, a gente tem que aproveitar essa arte maravilhosa que existe no nosso Brasil. Muito obrigada.